Boa tarde, meus irmãos. Depois de quase 9 meses, estamos de volta para as nossas aulas na escola bíblica, só que não presencial, mas sim online. Que possamos, estar estudando a palavra do Senhor, agora mais do que nunca, que o tempo se aproxima. Então, hoje, eu irei fazer só uma revisão das aulas que já tivemos, Nós estamos estudando os livros poéticos. Nós estamos estudando os livros poéticos, os livros de sabedoria e poética, que são Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Então, nós começamos a estudar o livro de Jó. Paramos na 3ª lição. Então, hoje eu irei fazer apenas uma revisão para lembrarmos, um pouco do que estudamos no começo do ano, Então, que os irmãos possam pegar suas Bíblias ou acompanhar, este estudo. E que agora que toda semana nós iremos ter, Só que não mais na igreja, não mais presente, Então, vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento, Senhor, que Tu está nos dando de estudo da Tua palavra. Obrigado porque estamos tendo o privilégio de estudar, mesmo que seja, Senhor, online, nas redes sociais e não na Tua casa. Mas que Tu abra o nosso entendimento, Senhor, e que possamos compreender a Tua palavra e que a cada dia possamos estar botando em prática o que iremos aprender agora, Senhor. Que Tu perdoe os nossos pecados e nos ajude a cada dia nos aproximarmos mais de Ti. Obrigado por tudo, Pai, que Tu tens feito em nossas vidas. Pois é no nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém, Senhor. Então, livro de Jó, capítulo 1. Vamos para a revisão da primeira lição, O texto do nosso estudo é Jó, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 42. O texto áureo é o capítulo 1, verso 21. Então, visão panorâmica do livro, O assunto: livros de sabedoria e poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, uma fonte de inspiração e estímulo para os embates da vida presente. Então, estes são os livros que nós iremos estudar, estes meses. Então, nós já estamos na 3ª lição do livro de Jó. Hoje vai ser só uma revisão dessas 3 lições para podermos entrar na 4ª. Tempo em que foram criados estes livros, Estão inseridos em todo o contexto da história do povo de Israel, desde os tempos da formação inicial com Abraão e vão até o final dos livros proféticos que formam o Antigo Testamento. Período que se encontra entre os anos 2000 a 400 a.C. Então, este é o período em que estes livros foram escritos. Então, o livro de Jó. Conhecendo o livro de Jó, dados sobre o livro. Então, falar um pouco sobre o livro de Jó. Acontece no período inicial da era patriarcal, mesmo antes de Israel se tornar uma nação. Então, este livro
foi escrito, né, antes da nação de Israel existir, não é? Ele já foi escrito. Então, acontece no período inicial da era patriarcal, mesmo antes de Israel se tornar uma nação. Então, capítulo 1, verso 2, capítulo 42, verso 12. Então, os irmãos podem estar conferindo nas suas Bíblias. Pode conferir estas referências, certo? Eu não vou ler muitos textos, porque o tempo aqui é limitado, certo? Mas os irmãos podem estar acompanhando nas suas Bíblias. Quem escreveu o livro de Jó? Não há evidência interna da autoria. Então, ninguém sabe, né, quem escreveu o livro de Jó. Mas tem sugestões, né? É sugerido, né, alguns escritores. Por exemplo, Jó é uma sugestão de que tenha escrito este livro. Mas também o amigo dele, o Eliú. Também Moisés e ainda Salomão. Então, a sugestão de que uma dessas pessoas possa ter escrito, né, este livro. Só que ninguém sabe quem escreveu. É só uma sugestão. Pode ter sido ou não um deles que escreveu. Então, o tema: a misericórdia de Deus e como nós devemos sempre depender dele. Então, o tema central do livro: a misericórdia de Deus e como nós devemos sempre depender dele. Então, devemos entender que Deus é tudo para nós. Nossa dependência é em Deus. Devemos sempre depender de Deus para tudo na nossa vida. Então, divisão pode ser dividido em 3 grandes partes. O livro de Jó é dividido em 3 grandes partes. Primeira, prólogo do livro e provação de Jó. Os capítulos 1 e 2. Então, os capítulos 1 e 2 vai nos trazer este assunto, né? O prólogo do livro e a aprovação de Jó. Onde Jó perde os filhos, perde os bens, perde a saúde. Então, isto é uma provação, certo? Que Jó passou. A segunda parte, diálogos acerca do sofrimento. Esses diálogos estão nos capítulos do 3 ao 37. Lembro aqui que nós estamos fazendo apenas uma revisão do que já foi estudado, só para nós lembrarmos, para podermos entrar no próximo estudo. A terceira parte deste livro, né, da divisão deste livro: os desafios do Senhor ao servo Jó e sua bênção. Os desafios do servo Jó e sua bênção. Os capítulos do 38 ao 42. Os irmãos já podem, né, estar estudando estes capítulos para as próximas lições. Dados sobre Jó. Características marcantes. As características marcantes de Jó: um homem íntegro e correto, que temia ao Senhor. Então, essa é a primeira característica. Ele era um homem íntegro, que se desviava do mal, né? Um homem íntegro, correto, que temia ao Senhor. Então, Jó tinha estas características. Se desviava também do mal, né? Segunda, preocupar-se a Deus com muita dedicação e cuidado para que seus filhos não desagradassem ao Senhor. Capítulo 1, versos 4 e 5.
Então Jó, ele tinha um cuidado com a sua família. Ele tinha um cuidado com os seus filhos, para que eles não desobedecessem ao Senhor. Então é muito interessante, não é? Este cuidado que Jó tinha, ele tinha um medo também que seus filhos estivessem desobedecendo ao Senhor. Então nós devemos ter esse exemplo aqui de Jó, não é? Este cuidado com os nossos filhos, com os filhos de vocês, para que eles fiquem firmes no Senhor, na palavra de Deus, que vocês se preocupem em levar os seus filhos à presença do Senhor, porque se vocês não levarem seus filhos ainda muito cedo, eles ainda crianças, bem pequenas, ficará mais difícil quando tiverem maior. Jó, ele tinha esta preocupação com seus filhos, de que eles desagradassem ao Senhor, né? Que eles pecassem. Terceira característica, demonstração do seu cuidado em servir integralmente ao Senhor e que ninguém da sua família se desviasse do caminho de servir com integridade ao Senhor, que não fosse achado iniquidade ou qualquer outra atitude que desagradasse a Deus. Então Jó, ele tinha esta característica, né? Ele tinha esse cuidado. Os filhos faziam uma festa, lá ele, quando terminava, ele já oferecia sacrifício a Deus em prol dos seus filhos, porque eles poderiam ter pecado, né? Então Jó tinha este cuidado, que vocês que já são pais e mães devem também ter este mesmo cuidado, né? Não deve ter medo, mas ter cuidado. Está ensinando a palavra de Deus, está obedecendo o que a palavra de Deus nos manda, né? Porque diz que nós devemos inculcar na cabeça da criança a palavra de Deus. Devemos estar estudando, devemos estar ouvindo, de dia e de noite. Então Jó tinha este cuidado. E isto é um exemplo que devemos tomar. Então, que os irmãos estejam, né, tomando esse exemplo que Jó nos deixou, né, de ter este cuidado especial. Aspectos dos ensinos do capítulo 1. Primeiro aspecto, a permissão de Deus. Jó 1:9. Satanás desconfiava da integridade de Jó e Deus permitiu que Jó fosse provado em sua fé, em sua integridade, preservando a sua vida, pois ele era fiel independentemente dos bens que tinha alcançado. Então, Satanás, ele foi até a presença de Deus, né? Pedir a permissão de Deus para tocar em Jó, para tocar nas coisas de Jó. Então, aqui o primeiro aspecto, né, do capítulo 1 de Jó, a permissão de Deus, né? Então, Deus permite que Jó seja tentado, né? Tentado a abandonar Deus. Então, Deus permite que Satanás toque nas coisas e na saúde de Jó. Deus só não permite que ele toque na vida, né? Pedir. Certo, então, isso aqui é outra coisa. Então, o segundo aspecto do capítulo 1 de Jó. As más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor. O capítulo 1, os versos do 13 ao 19. Então, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, nosso tempo é limitado. Mas os irmãos podem estar lendo. Então, as más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor.
Jó 1, do 13 ao 19. Então, vieram aquelas más notícias, né? Do capítulo 1. Os servos vieram avisando Jó que os bens dele tinham sido roubados, tinham sido destruídos, que os filhos tinham sido mortos, né? Então, isto são as más notícias. Se fosse eu não sei como reagiria, né? Perder os bens todos de uma vez só, não é? E não só isso, perder todos os seus filhos, dos quais Jó tinha um zelo, né? Tinha um cuidado todo especial para que eles estivessem na presença do Senhor. Mas agora Jó perde tudo, né? Mas o que é a característica diz que não abalam a fé dos servos do Senhor. Então, as más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor. Então, aquelas más notícias não abalaram a fé de Jó. E como é a nossa fé? Será que se receber, muitas vezes, né? Basta recebermos uma notícia, você está com uma doença tal. Muitas vezes a nossa fé já fica abalada, né? Já ficamos tristes, muitas pessoas entram em depressão, a fé enfraquece, pensam que vão morrer. Será que nós não deveríamos realmente ter uma fé mais forte, confiar mais em Deus, depender mais de Deus, né? Jó, ele nos dá este exemplo também, né? De fé, não foi abalada, perdeu os bens, todos os bens, perdeu seus filhos, né? Seus 10 filhos, e mesmo assim, Jó não se abalou. E o segundo exemplo a ser seguido. Então, como eu já falei, Jó é um exemplo para todos nós, os cristãos, né? Todos nós, os servos de Deus. Porque apesar de Jó conhecer a Deus só de ouvir falar, ele nunca tinha tido uma experiência íntima com Deus. Mas ele estava ali procurando fazer a vontade de Deus. Estava firme na sua fé. E Satanás fez tudo para que Jó negasse a Deus, para que Jó blasfemasse de Deus. Mas Jó não fez isso. Até a esposa de Jó disse para ele amaldiçoar o seu Deus. Amaldiçoa o teu Deus. Amaldiçoa Deus. Depois te mata. Então ela foi usada pelo Satanás. O Satanás, ele sempre usa um e outro, né? Que dá lugar a ele. Então Satanás estava usando a esposa de Jó, usando a boca dela, para que ele tirasse sua própria vida. E é isso que o diabo faz, né? Eu sei que aquela mulher, mais do que ninguém, sofreu, né? Mas ela não era o alvo de Satanás. O alvo de Satanás era Jó. Mas ela perdeu igualmente, perdeu Jó. Porque Jó perdeu os bens, ela também perdeu. Jó perdeu os filhos, ela também perdeu. Mas Satanás não queria, não era ela que estava sendo provada, e sim Jó. E Jó permaneceu firme na sua fé. E nós, como os filhos de Deus, devemos também, não é? Ter esse exemplo desse homem de Deus, não é? Que apesar de nunca ter tido uma experiência íntima com Deus, mas ele tinha certeza que tudo aquilo que ele ouviu de Deus era verdade, né? E ele quis, né, obedecer, ele quis servir esse Deus, ele amava esse Deus de todo o coração. E ele tinha um zelo tão grande, né, pelas coisas de Deus, que ele cuidava nos mínimos detalhes para que seus filhos e para que a sua família, para que a sua vida própria estivesse agradando a Deus. Então,
Então, para os dias atuais, para o materialismo, que assume muitas formas. As coisas materiais têm recebido um valor maior do que deveriam ter. Deus fica reduzido em importância, servindo só para assuntos espirituais. Então, as pessoas, os servos de Deus hoje, não estão muito preocupados, com a vida espiritual. Mas a gente vê aqui o exemplo de Jó. Jó, ele se preocupava, em primeiro lugar, com a vida espiritual. E é por isso que a vida material dele era abençoada. É isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jó, ele fazia isso, buscava esse cuidado, esse zelo. Ele tinha esse zelo, esse cuidado com a vida espiritual, não só dele, mas de toda a sua família. E quando nós estamos tendo este zelo, tendo este cuidado de levar a nossa família, os nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, seja que membro for da família, ou todos eles, Satanás se levanta, ele não quer que ninguém lute pelos seus. E Satanás se levantou, porque Jó era um servo fiel. E nós, como filhos de Deus, servos de Deus, devemos ter como Jó como exemplo. Não só ter, mas seguir este exemplo. Final feliz. Jó, com sua fidelidade, confiança, dedicação, busca de não pronunciar palavras ou atitudes que desagradassem ao Senhor. É o exemplo a ser seguido por todos os cristãos de hoje. A caminhada pode ser árdua por desertos difíceis e cruéis, mas o Senhor foi e sempre será o Senhor. Bendito seja seu nome. Então, que o Senhor nos ajude, nesta caminhada, porque esta caminhada não é fácil. Então, esta aqui foi a primeira lição, essa revisãozinha rápida da primeira lição. Agora, a segunda lição. A segunda lição são os capítulos do 3 ao 14 de Jó. E o texto áureo é Jó, capítulo 9, o versículo 2. Então, a lição 2. Na primeira lição, vimos Jó procurando sempre fazer a vontade de Deus, tendo medo de tanto ele como seus filhos desobedecerem a Deus. Então, eu vou ler bem aqui o tema da nossa lição, da nossa primeira lição, que eu não li, esqueci. Então, o tema da primeira lição era a vida de um homem chamado Jó. O tema da segunda lição, a questão do sofrimento. Então, essa segunda lição aqui vai falar do sofrimento de Jó, certo? Então, na primeira lição, vimos Jó procurando sempre fazer a vontade de Deus, tendo medo de tanto ele como seus filhos desobedecerem a Deus. Então, o medo não é coisa boa, não é? No lugar do medo, devemos ter fé, colocar nossa fé em Jesus. Já na pós-modernidade, que são os nossos dias, o homem pensa que pode tudo, que não precisa de limites e nem de Deus, e não tem que ter sofrimento. Então, Jó, ele tinha esse cuidado, com a vida espiritual, Jó, ele passou muitos problemas, Sofreu bastante, sofreu tudo, Filhos, perdeu seus bens, perdeu seus filhos.
e permaneceu firme na fé. Já nos nossos dias, a vida espiritual não é tão importante, né, para os crentes de hoje. Então, já na pós-modernidade, que são os nossos dias, o homem pensa que pode tudo. Então, não é Deus mais quem pode, é o homem, né? Então, o homem pensa que pode tudo, que não precisa de limites, quer dizer, não tem regras, não tem leis, não tem limite. Eles podem fazer tudo. Então, pode tudo, tudo é permitido. E nem eles não precisam também de Deus, nem precisa de Deus. Então, os homens de hoje pensam assim, né? Eles pensam que podem tudo, não tem limite, podem fazer tudo o que quiserem e não precisam de Deus. E não tem que ter sofrimentos, quer dizer, vivem no pecado, fazendo tudo de errado, não dependem de Deus e não querem sofrer nada. Já com Jó foi diferente, não é? Jó dependia de Deus, fazia todos os rituais que era exigido e dependia completamente de Deus, né? Tinha aquele zelo. Os homens de hoje, os crentes de hoje, não têm esse mesmo entendimento, não querem fazer isso. Então Jó se preocupava com a sua família e que ela estivesse agradando a Deus. Então, que nós, meus irmãos, possamos levar para a nossa vida este exemplo de Jó, não é? Um exemplo de vida na presença do Senhor. Que possamos, né, praticar aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus. Então, nos nossos dias, eu não vejo esta mesma preocupação dos pais para com seus filhos, pois nem eles mesmos se preocupam em estarem na presença de Deus. Então, os pais hoje, eu sou professora de crianças há muitos anos, desde 82, eu sou professora na igreja, com crianças. E hoje, muito mais, é difícil, né? Os pais não estão preocupados de colocar na cabeça do seu filho este zelo, este amor, não é? Esta gratidão por Deus. Então, isto está se perdendo, né? Foi se perdendo no decorrer do tempo, porque isto não foi sendo passado para as gerações, né? E hoje, os homens de hoje não acreditam mais em Deus, não dependem mais de Deus, não se preocupam mais com a vida espiritual, se preocupam muito com as coisas materiais, e o homem hoje está cada vez mais dependendo do mundo e nada de Deus. O homem de hoje não quer ter tribulações, problemas, dificuldades, mas Jesus nos diz: no mundo tereis tribulações. João 16, 33, a parte B do versículo. Pergunta: será que Jó entendeu a sua situação como um sofrimento? Será que Jó entendeu que aquilo que ele estava passando era um sofrimento? Então, o texto bíblico da segunda lição é Jó 3, do 1, aliás, esse texto aqui, Jó 3, do 1 ao 26. Pontos principais. Questionamento de Jó acerca do seu nascimento. Então, devido todo aquele sofrimento que Jó estava passando, ele começou este questionamento, né? Sobre o seu nascimento. Um profundo lamento sobre si mesmo. Então, ele começou, né? Se lamentar diante de Deus. Jó prepara uma lista de motivos pelos quais ele não deveria ter nascido. Ele deseja que o dia de seu aniversário de nascimento fosse esquecido. Diz que não deveria ter existido. Muitas vezes, a dor e a tristeza
o sofrimento fazem nos dizer coisas que não gostaríamos de ter dito. Então Jó, ele questiona, se for para mim estar nessa situação, teria sido bom que eu não tivesse nascido. Muitas vezes nós estamos angustiados, né? E é até compreensível, né, pelo que Jó passou. Mas em nenhum momento ele negou a fé em Deus, ele blasfemou de Deus. Ele disse algo que desagradasse a Deus. Isto aconteceu com Jó, né? Os versos 24 ao 26. Para refletir. A concepção e o nascimento são bênçãos de Deus. É o milagre da vida e a bênção da criação divina. Então Jó foi uma bênção, né, na vida, não só da sua família, mas também de todo aquele lugar onde ele morava. Todas as pessoas que conheciam Jó, né, eles foram abençoados, porque eles viam um homem íntegro, um homem realmente temente a Deus. Será que você, meu irmão, está sendo visto assim como essa pessoa? Olha, o seu João, né? O Ego, a irmã Rosa, né? Rosário, a irmã Maria Luísa, será que estão realmente tendo esse mesmo testemunho dos seus vizinhos, dos seus parentes? A vida das irmãs, dos irmãos, eles são cristãos, a vida deles realmente é uma bênção. Eles realmente estão procurando servir a Deus. Será que é assim que nós estamos diante daqueles que estão ao nosso redor? Então, devemos fazer esta reflexão da nossa vida, né? Pontos principais. 3 dos amigos de Jó, ao tomarem conhecimento da situação, né, de Jó, então eles resolveram visitar Jó. E o que acharam? Eles foram lá onde o amigo, souberam que Jó estava doente, tinha perdido seus bens, seus filhos, filhas, e estava doente, então eles foram, visitar. Então, situação do amigo, caso Jó. Os amigos de Jó resolveram visitá-lo. É Jó, no capítulo 2, o verso 11. O que eles encontraram? Um homem jogado às cinzas, porque Jó estava cheio de tumores, né? Ele não podia nem estar vestido, porque aqueles tumores, grudavam na roupa. Então Jó estava numas folhas e estava, com isolamento. Então Jó estava isolado das outras pessoas. Deveria também ter mau cheiro, né? Porque feridas, ainda mais no caso de Jó, que eram muitas, causava muito mau cheiro. A fisionomia e a aparência de Jó ficaram irreconhecíveis. Já pensou? Talvez tivesse inchado, né? Cheio de chagas. Todos os amigos de Jó o acusavam de estar no pecado. Jó, no capítulo 5, os versos do 15 ao 18, o capítulo 8, os versos do 1 ao 6, e o capítulo 11, os versos do 14 ao 16. Então, os irmãos podem conferir aí. Então, os amigos de Jó foram visitá-lo. Mas para quê? Para acusá-lo. Jó, tu está nesta situação porque tu está em pecado. E começaram a acusar Jó de várias coisas. Que amigos, Deus me livre dos amigos desses. Prefiro não ter nem amigo, nem inimigo. E quem tem amigo desse não precisa ter inimigo. Eu tenho certeza que aqueles amigos conheciam a vida de Jó. Eles sabiam que Jó não fazia nada de errado, não é? Porque o próprio Deus disse que ele era justo. E se o próprio Deus deu esse testemunho de Jó, quanto mais as pessoas, né?
Mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos apressamos em julgar os outros, né? Em condenar, sem muitas vezes ter conhecimento. Mas no caso de Jó, eu creio que os amigos dele conheciam, né? Mas eles achavam que Jó estava naquela situação devido a algum pecado oculto que eles não soubessem. Naquele tempo era comum eles pensarem que a pessoa adoecia devido a pecados. Então, a lição 3. Então, nós terminamos aqui a revisão da lição 2, agora a lição 3. Texto áureo, Jó 16, os versos do 20 ao 21. Jó fala da zombaria dos seus amigos, mas Jó busca somente a Deus e espera a sua defesa diante dos seus amigos e de qualquer outra pessoa que achava que ele estava naquela situação por causa de pecado oculto. Então, devemos ter cuidado com o nosso julgamento, né? Com as outras pessoas. Então, quando formos visitar alguém, devemos pensar no que vamos falar. Antes de falar alguma coisa, devemos saber por que a pessoa está, né, passando por aqueles problemas. E nunca para condenar, e sim para ajudar as pessoas, para orar, para confortar, dar um conforto. E muitas vezes até uma palavra, né? Se a pessoa realmente está no erro, devemos dar uma palavra de amor para que essa pessoa venha se arrepender. Esta palavra de amor que eu digo é mostrar o erro dela, mas com amor, não mas mostrando para que ela se arrependa dos seus pecados. No caso de Jó, não era o caso de Jó, né? Porque Jó não estava em pecado. Então, no capítulo 15, encontramos os argumentos dos 3 amigos em contraponto com o que Jó lhes fala. Então, Jó se defende e os amigos acusam. Então, Jó dizia uma coisa e os amigos diziam outra. Jó se defende das acusações de seus amigos, de que ele estava em pecado. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos apressamos em julgar e condenar as pessoas sem sabermos o que realmente ocorreu com ela. Nós, como filhos de Deus, não devemos julgar ninguém, pois somente Deus conhece as pessoas e seus problemas. Antes de tudo, devemos nos informar primeiro dos fatos, para nos posicionar e levar uma palavra de conforto ou de reflexão para a pessoa, a fim de não sermos injustos com ninguém. Então, é isso que devemos fazer, não é? Muitas vezes a pessoa está até no erro mesmo. Lá em Tiago, nós lemos lá também, Tiago capítulo 5, sobre isso, né? Se está alguém enfermo, né? Porque tem algum problema de pecado, então devemos orar por essa pessoa. Então, se essa pessoa está em pecado, devemos tentar levar a palavra com amor para que ela se arrependa e volte para Cristo. Os amigos de Jó tinham o bom testemunho do seu amigo. Mesmo assim, duvidaram dele. E você, meu irmão, quando for injustiçado, faça como Jó. Espere a justiça de Deus, pois ela com certeza virá. Muitas vezes a gente fica com raiva, fica irritado, né? Porque a pessoa está nos julgando, né? Sem saber o que ocorreu com a gente. Mas devemos confiar em Deus. Isso é que Jó fazia, né? Ele confiava no seu Deus. Então, a terceira lição, que eu não disse o título, é como agiram os amigos de Jó e sua defesa. Então, o título da terceira lição é esse: como agiram os amigos de Jó e sua defesa. Então, os amigos de Jó condenaram Jó e Jó se defendeu. Então, que nós não condenemos ninguém, porque nós não somos Deus, né?
mas que possamos ajudar também alguém quando estiver no erro, para que ele se arrependa, não condenando, mas mostrando a palavra de Deus. Muitas vezes também nós somos mal compreendidos quando estamos levando a palavra de Deus para alguém. Às vezes a pessoa acha que nós estamos condenando, estamos julgando. Nem sempre é assim. Muitas vezes nós queremos realmente que a pessoa se converta. Então, que o Senhor nos abençoe até a próxima aula, né? E que o Senhor nos ajude. Então, estudem. Deixa eu ver, a próxima lição é a 4. Se os irmãos não têm ainda o material, se ainda não tem a revista, então pode tirar xéricos com a irmã Suzani. Então, a nossa 4ª lição, o tema dela é Jó continua firme em sua retidão ao Senhor. Então, os capítulos que os irmãos irão estudar são os capítulos 22 ao 31. E o texto áureo é o capítulo 27, os versos do 2 ao 4. Então, na próxima semana, nós continuaremos estes estudos. E os irmãos podem estudar estes capítulos e aprender estes versículos. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque estamos novamente, Senhor, mesmo que não seja na tua igreja ou na denominação, ou no templo, Senhor, como queira falar, mas estamos aqui online, tudo é a palavra, e que cada aluno que for ouvir este estudo, Senhor, possam aprender e praticar aquilo que estão aprendendo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.